eu queria que você tivesse essa ideia. Nós precisamos entender como o reino funciona e o mundo como funciona. Nós precisamos ter uma noção. Para você saber operar, você precisa entender um pouco com clareza e não ser enganado, enrolado nesse processo. Então, esse é um início que Jesus está explicando, não só a maneira como ele ia pregar, mas alguma lógica como o diabo opera, como o reino opera. Então ele fala sobre o semeador semeia a palavra, como as coisas começam a operar. O reino de Deus, ele inicia com a palavra do reino sendo pregada. Então a palavra e o Espírito de Deus são pregados e ele visa o nosso coração. É onde fé ocorre, é onde fé nasce, fé vem pela pregação do Evangelho. Então, o que acontece? Essa é a maneira como o reino de Deus vai sendo implementado, é com a voz de Deus, a pregação do Evangelho. Aí se inicia o processo de salvação e de transformação. E é onde o inimigo entra em cena e quer roubar essa semente. Então ele aparece esses terrenos, que a palavra de Deus diz, que tem aquelas pessoas que a palavra pega e o inimigo rouba, não deixa nem chegar dentro na pessoa. Que é aquilo que cai na beira do caminho. Amém? E aí depois ele vai citando dois tipos de... Então, o que o inimigo quer? Ele quer roubar a semente de cair no coração. Aí ele fala do solo rochoso, que, ouvindo a palavra, recebe com alegria. E depois, o semeado entre os espinhos, são que ouvem a palavra também. Então, olha o que acontece. São as duas pessoas que ouvem a palavra. Recebem com alegria. Essas pessoas que ouvem a palavra e recebem com alegria, é como se o processo iniciou já. O processo de redenção já chegou e está em operação. Então, o inimigo tem que criar condições externas. Ele não tem... Ele tem que evitar que certa semente do reino caia. Então, ele vai usar situações externas. Pressão, teste pela palavra, você vai ser confrontado. A raiz, a Bíblia fala que ele recebeu com alegria, mas ele tinha pouca raiz, ou seja, algo já começou a acontecer. E a pressão fez com que a semente fosse sufocada, tivesse pouca duração, e o sol queima e some ela. Você ouve a palavra de Deus, você tem aquele momento, e aí você... A outra é aquele que o coração fala da concorrência. A palavra de Deus, a pessoa recebeu ela, é uma bênção a palavra de Deus, só que tem muita concorrência. Ele diz, concorre entre os espinhos, fala que os cuidados do mundo, tem assim, toda a preocupação do dia a dia, de fazer e acontecer 500 mil coisas. O inimigo monta a nossa vida tão complicada que você não tem tempo. É tanta coisa que você se envolve que a semente fica esquecida no canto. Esse é essa ocupação intensa com 500 coisas. A outra coisa é o fascínio da riqueza. Você olha... E as demais ambições. Então, ele ativa a cobiça, ele cria condições ao nosso redor e você cai. E o que acontece? Essas coisas ficam concorrendo aqui dentro, querendo. O teu coração está dividido, você está querendo... Você ama a Deus, você quer as coisas de Deus, mas você está com o coração dividido. E aí, tem aquela que passa por esse processo. O inimigo quer roubar, passa pelo teste, passa pelo... Então, o que acontece é que essa semente do quarto coração, não é que ela é isenta ao ataque do inimigo, isenta a teste, isenta aos cuidados do mundo. É que passa o processo e ela recebe, e ela rejeita. Amém?
É como essa semente, ela passa por todos os estágios. Amém? Ele está comprometido. Eu quero Deus. Amém? Fome pelas coisas de Deus. Você cala todas as vozes, você fecha toda a cortina, você faz o que tem que fazer, você está discernindo o que está acontecendo ao teu redor e diz: eu preciso da semente de Deus no meu coração, eu preciso de uma palavra de Deus, eu preciso da voz de Deus no meu coração. E eu sei que o inimigo vai roubar, vai tentar roubar essa semente, vai desacreditar a semente, dizer que isso não é assim, que Deus não existe, que Deus não vai fazer, que as promessas de Deus não é bem assim. Ele vai tentar roubar essa semente. Se eu, por acaso, abraçar a causa, ele vai jogar um monte de pressão para tentar me demover. É complicado esse negócio. E aí você perde o ímpeto, aquela alegria inicial de servir a Deus, você fica amorna, e aí você passa desse teste e a semente está crescendo, aí você começa a viver. Você está vivendo no mundo. Amém? No mundo tereis aflições, você está vivendo. Você tem que comprar, vender, lidar com as coisas, e aí você diz assim: amém. Quanta coisa, quanta luz, quanta pressão, quanta atividade, quantos cuidados, amém. E o inimigo joga tudo que é. Ou seja, você percebe em todo o processo, o inimigo está tentando roubar essa semente, e você resiste firme na fé, você tomou uma decisão, você está ciente do que está acontecendo, você está consciente, e não, é como se você chegou a um estágio da tua vida onde você tem as tuas faculdades desenvolvidas ao ponto de discernir os desígnios e a estratégia e o estratagema do inimigo, e você assim, pode fazer o que for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você abraça a semente e você assim: eu sei que vai ter perseguição, eu sei que vai ter pressão, eu sei que a palavra de Deus vai ser testada, eu sei que o inimigo vai desacreditar, eu sei que ele vai fazer isso, eu sei que vai ter isso, eu sei que vai ter pressão. Mas você diz assim: essa semente vai dar fruto, ela vai nascer, ela vai cair no meu coração e eu vou cooperar com ela, porque eu sei em quem eu creio. Amém? E é nesse lugar que a palavra de Deus usa a seguinte expressão: esse coração que passou pelo processo é aquele que entendeu. Ele não só ficou impactado pelas boas novas, mas agora ele tem algo dentro dele que trabalha junto com o processo. Então, Paulo usa a seguinte expressão: combate, a instrução de Paulo para Timóteo, combate o bom combate, firmado nas promessas, firmados nas palavras de Deus. E ele diz assim: mantendo fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo negado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Onde você é muito, amém, aberto para receber as coisas de Deus. Só que a tua consciência, ela não foi desenvolvida para pensar e tomar decisões no que implica. Amém? São coisas importantes onde você precisa ter o discernimento do certo e errado nessa hora. Que se você abrir mão de valores cristãos, morais, de conduta, que a consciência nada mais é que aquele central de comando na nossa vida, que diz assim: isso está certo, isso está errado. Ou seja, você cooperando com a obra de Deus, ativamente, isso está certo, eu recebo. E a consciência é aquela parte que Deus colocou em nós que abraça o certo e rejeita o errado. Então, esse é a central de comando. É que nem você tem uma máquina de lavar roupa, hoje em dia, que tem uma placa eletrônica. Na verdade, todo mundo tem. Que todo mundo diz assim, que se queimar a placa, amém, compra outra, porque é a parte central. O que é essa parte, a placa eletrônica de uma máquina? É aquela que pensa. Amém? Inclusive tem máquinas, hoje em dia,
ou tem secadoras que você põe a roupa molhada dentro, define o ciclo, ela estima e diz, vai ser 2 horas para secar, e ela vai analisando o nível de umidade e vai ajustando, e ela diminui o tempo para você poupar menos, gastar menos. Ela diminui o tempo porque ela viu que você estimou errado, tinha menos coisa, estava menos molhado, e ela diminui o ciclo para você bater a secagem ótima em termos de tempo e tudo mais. Ou seja, o que é? Alguém dentro da máquina está pensando. Alguém dentro da máquina diz assim, você colocou uma quantidade de roupa molhada dentro da máquina, definiu os parâmetros, mas lá dentro tinha alguém pensando que diz, não te preocupa, eu vou fazer um ajuste nesse teu parâmetro. Então Deus nos deu esse equipamento aqui dentro de nós, a nossa consciência, a nossa capacidade de escolha, de, segundo certos parâmetros que nós temos, abraçar o correto e jogar fora o errado. Então, olha o alerta de Paulo, nesse momento que nós estamos vendo, e essa é meu alerta, é a minha palavra para você. O reino de Deus, ele inicia esse processo de restauração da nossa vida diante de todo o caos que o inimigo plantou, ele inicia com a voz de Deus. A palavra de Deus vai sendo pregada, é como se Deus colocasse a palavra no nosso coração, mas quem aceita, rejeita, comanda, é você. É o reino de Deus, aqui dentro tem essa capacidade, e que se isso aqui está quebrado, estragado, amém, você engole qualquer negócio, em nome da tua fé. Amém. Então Paulo está dizendo, você abraça um monte de coisa que vem, que uma das parábolas no mesmo capítulo diz que o inimigo, então, outra tática, ele joga junto com a palavra do reino outras coisas junto, como se fosse semeia o joio junto com o trigo. Então, o que acontece? Nós vivemos nessa realidade onde dentro de nós tem um comando. Paulo usa essa expressão, testificando comigo o Espírito Santo e a minha consciência. Olha só, em outros textos a gente vê assim, em nada me acusando a consciência. Tenho procurado servir a Deus com consciência pura todos esses anos. Então você tem esse lugar onde o Espírito Santo de Deus trabalha com Deus, onde ele define certo e errado, e é onde, com base nessa conclusão, você age. Aí você tem essa expressão assim, ele agiu com base na consciência dele. Você não... E aí você fala das pessoas, essa pessoa não tem escrúpulo, ela não tem consciência, ela não tem lógica, ela não tem valor, ela simplesmente faz o que quer, está pouco ligando, não dá valor à vida. Você percebe, a consciência da pessoa está cauterizada, ela não pensa, ela simplesmente, ela não sente, ela não percebe o erro, o mal. Tal é a maneira como o inimigo estragou a consciência. E mexeu conosco e danificou a nossa capacidade de escolha. Então Jesus está dizendo assim para os discípulos, essa pessoa, onde a semente chegou no coração dela, e ela entendeu, esse vai dar fruto. Então nós precisamos chegar no lugar onde você entende, você recebe, você é um bom ouvinte, mas você entendeu ao ponto de praticar. Amém? Esse é o lugar onde Deus quer chegar. Você ouve, entende e age, agora implementa na tua vida. Então, essa decisão
de começar a implementar coisas, está aqui dentro de nós, tá? O nosso famoso livre-arbítrio, eu vou decidir fazer ou não. E por alguma razão, o inimigo diz assim, por que você está comendo esse tipo de coisa? Me forçaram a fazer isso. O inimigo fez isso com Eva. Né? O Adão, você comeu daquele fruto que eu disse para não comer. A Eva me fez comer. Você percebeu, lá no início, a consciência, a capacidade de arrependimento, de entender, fez assim, não, ele que me forçou, não. Você decide. E nós estamos vendo um movimento no mundo todo para eliminar o livre-arbítrio, eliminar essa capacidade de escolha e dizer assim, não existe, é impossível, ninguém escolhe, nós somos fruto de um sistema, nós somos fruto da nossa geração, nós somos fruto da nossa linhagem, fruto da nossa família. Não, nós somos fruto das nossas escolhas. Então Jesus diz assim, versículo 21, ele vai dizendo sobre a candeia e tudo mais. Versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele diz, atentai como ouvis. No que ouvis? Com a medida que tiveres medido, vos medirão, e ainda se vos acrescentará. Então ele está dizendo, você começa a medir. Existe uma capacidade dentro de nós de avaliar as coisas. Então o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa consciência, trabalha, amém? Onde ele convence você do pecado, ele diz assim, isso está errado. A palavra de Deus fala, isso está errado, e o Espírito Santo de Deus convence você dentro de você. Ao ponto de você, eu errei, eu vou agir em cima, eu vou pedir perdão, eu vou fazer o que tiver que fazer. E aí no finalzinho, versículo 33 é um pouco da minha palavra dessa manhã, tá? Versículo 33 diz assim, com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Então Jesus olhava a situação e dizia assim, essas pessoas têm capacidade de receber isso. Essas têm capacidade de receber um pouco mais. Carne, parábolas, multidão. E olha o que ele disse. Sem parábolas não falava. Ele só pregava com historinhas. Jesus contava história para cá. É a história do elefante, né, da formiga. É a história e mais história. Jesus fazia isso. Ele falou, sem parábolas ele não falava com a multidão. Jesus usava histórias, ilustrações, parábolas. Tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Então, os discípulos que tinham tomado decisões e a capacidade deles tinha sido tocada por Deus de alguma maneira, eles tinham uma capacidade, ele falava aos poucos, ele senta, em particular, sozinho, Jesus explicava, não eles ficavam fazendo estudos. Amém? Vamos fazer um estudo de que você entendeu. Jesus explicava, isso significa isso. Para eles, em particular. A multidão ganhou uma história. Eles ganharam a história e a explicação. Significa assim. Por quê? O que é a explicação? Conhecereis a verdade. A voz de Deus, a palavra de Deus, o reino de Deus precisa passar do ponto das tuas emoções, do teu sentimento, e chegar na tua central de comando, na placa eletrônica, ao ponto de dizer assim, reprogramar a tua placa e você começar a fazer escolhas corretas e avaliar corretamente a vida. Muitas opções são jogadas na nossa frente diariamente. E Deus quer restaurar essa central de comando em nós. A Bíblia fala da boa consciência e da má consciência, fala da consciência cauterizada. O inimigo fez um trabalho tal de operar, como aquilo que eu disse, com teste, com pressão, de tudo, com simulação, com engano, com sugestão, ao ponto de confundir a nossa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado.
Deus é certo. Amém? E por que você precisa restaurar essa capacidade de escolha, restaurar essa placa eletrônica, arrumar? Porque senão a nossa vida não funciona. Porque Deus, na sua palavra, sugere, escolhe a bênção. Como você vai escolher se está o teu escolhômetro está quebrado? Como você vai escolher? Se a tua consciência do certo e errado. Então, essa consciência, a palavra de Deus diz que ela pode ser desenvolvida pela pregação da palavra, e é isso que acontece aqui. Nós estamos reajustando valores na nossa vida, o que é certo, o que é errado. A Bíblia diz que pela prática tem as suas faculdades exercitadas, onde nós vamos ouvindo a voz de Deus, testando, ouvindo a voz de Deus, restaurando a nossa capacidade de escolher o certo e o errado, o mal e o bem. Onde você olha para uma situação e você, isso está certo, isso está errado. Estão querendo me enrolar aqui. Isso é desenvolvível. Amém? E pode ser desenvolvido em nós. Essa é a importância de nós estarmos sendo explicados por Deus. Amém? Então os discípulos ouviram a explicação. Funciona assim, o reino faz assim, o inimigo vai fazer aquilo. Isso são os cuidados do mundo, isso aqui é coisa assim, isso é coisa assada. Essa explicação a multidão não teve. E aí você diz assim, então é o seguinte, o que acontece? Quando a palavra do reino for pregada, eu vou ter esses 3 tipos de ataque, com certeza, na palavra de Deus. Porque o inimigo vai tentar fazer isso, ele vai tentar fazer isso, eu vou ter o teste, eu vou ver alguma coisa que vai tirar, mas a palavra diz, resiste firme na fé, olhando firmemente para Jesus, te desembaraçando do peso, do pecado, da pressão, segue andando, porque eu tenho um plano a fazer. Escolhe a bênção, escolhe Deus, te mantém no caminho. É a maneira de você conseguir viver nessa terra. Amém? Então nós estamos falando dessa capacidade. Eu oro para que Deus alargue a nossa capacidade de entender as coisas de Deus nessa hora. A Bíblia fala sobre essa diferença. Os sentidos deles se embotaram, eles perderam o senso. Perderam a capacidade de enxergar o que está acontecendo, a vida, enxergar Deus, enxergar o diabo, enxergar certo, enxergar o errado, enxergar uma cilada, enxergar uma bênção, enxergar o caminho, enxergar a luz. O príncipe desse mundo cegou o entendimento, o pensamento, a lógica, causou um caos nas nossas escolhas que nós fizemos. Amém. E muitas vezes Deus diz assim, não faz isso, você faz, não faz isso, você faz, não faz isso, você faz, a tua consciência para de trabalhar. Amém. E Deus quer restaurar. A palavra de Deus diz, graças a Deus pelo sangue que purifica essa consciência danificada para que você possa servir a Deus. Então, existe um operar de Deus, existe um operar divino de Deus, de restauração da nossa, restaurar a capacidade de ouvir Deus e andar com Deus. E existe um treinamento pela palavra de Deus, você é exercitado. E, meu irmão, nós não podemos desprezar isso. Quando Deus fala em tudo dai graça, 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 tudo dai graça, em tudo dai graça, em tudo. Você está retreinando a tua capacidade. Quando a pressão vier no meio de uma situação, você foi desenvolvido a dizer, eu vou dar graça a Deus, porque esse é o caminho certo, é onde Deus se move. Você está reprogramando a tua consciência para que quando o inimigo apertar você de tal maneira, você diz, eu não entendo o que está acontecendo, mas Deus está no trono e você louva a Deus. Você escolhe adorar a Deus à meia-noite no meio do caos. E é onde Deus se move, e Deus se move. Então, o que nós precisamos é treinar a nossa vida pela prática. Por que você faz isso? Você faz isso porque nós estamos sendo ajustados, retreinados.
na nossa capacidade de escolher agir corretamente em determinada situação. Amém? Porque as opções estão diante de nós. Então você tem, o sangue de Jesus é poderoso para lavar essa consciência. Imagina, meu irmão, limpar essa consciência das obras mortas. Faz, não faz, erra, não erra, totalmente torto a nossa capacidade de escolha errada, sermos enganados. Ele lava essa, e Ele nos dá a oportunidade de retreinar agora, pela prática da palavra de Deus sendo implantada no teu coração. Então, o que é importante na nossa vida? Quando Deus fala uma coisa, meu irmão, faz. Treina, retreina os teus sentidos, que estão embotados, você não consegue. Cada vez que alguém se volta para Deus, o véu cai e você percebe as coisas. Nós precisamos ter visão clara do que está acontecendo na nossa vida. Amém. Um dos grandes instrumentos, graça, dons de Deus para viver nessa, né, é discernimento. Amém. É a capacidade de cortar e ver qual é a motivação que a pessoa está fazendo. Ela é uma boa motivação, ela vem pelo Espírito de Deus ou Espírito das trevas, você discerne. Então, nós vamos hoje, mais uma vez, tomarmos a ceia do Senhor, onde nós exercitamos, e a palavra de Deus nos fala, na ceia, ele diz, da importância de discernir esse evento, porque você está praticando o teu discernimento. Algo acontece, meu irmão, no lavar, quando nós nos entregamos a nossa vida para Deus, algo acontece, o sangue de Jesus faz algo na nossa capacidade de escolher coisas. Algo acontece quando você lê a palavra de Deus e permite ser admoestado pela voz de Deus, pela pregação do Evangelho. Algo está acontecendo na tua vida. E cada vez que você está sentado na mesa do Senhor, discernindo o que Cristo fez, algo está acontecendo na nossa vida, e Ele está operando nessa dimensão. Você está amadurecendo na tua capacidade de entender as coisas e escolher o reino de Deus. Então é tremendo o operar de Deus, é algo profundo na nossa vida. Mas é um tremendo, é transformação enorme, onde a palavra de Deus renova a mente, não toma a forma do mundo, onde a tua consciência está cauterizada e ajustada, o teu processo de escolha está afetado pelo mundo. E ele diz, renova a tua mente, para que você possa escolher, então, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu irmão, querer a bênção de Deus, todo mundo quer. Agora, ser capaz de escolher a bênção de Deus onde ela está, é outro departamento. Você precisa da ajuda de Deus, você precisa da transformação de Deus. É como eu disse, Senhor, eu quero a bênção. Ok, então é o seguinte, se atentamente ouvires e tiveres o cuidado de fazer e operar dessa maneira, a bênção vai vir sobre a tua vida. Então, o que acontece? Querer a bênção de Deus é a primeira coisa. Querer a presença de Deus é a primeira coisa. Querer, amém, andar nessa dimensão é a primeira coisa. Agora vem a caminhada com Deus vai ajustando na nossa vida uma das coisas essenciais da nossa caminhada. É a nossa capacidade de ver uma situação e escolher Deus. Eu só chegar no ponto onde Jesus diz, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. Ou seja, a tua consciência foi restaurada ao ponto de você agora funcionar como você foi criado para funcionar. Tinha uma cena de um filme de um rapaz estava brigando com a máfia, brigando com todo mundo, e ele estava com o carro dele, e ele fugindo e atacando, não importa o detalhe, mas nessa perseguição, nesse momento, carro, tiro, pedra, tudo, batida, carro batendo um no outro, porta quebrada, a pessoa usou todos os artifícios necessários, mas saiu ileso, saiu andando da situação e foi para casa. Então aparece a cena desse carro assim se arrastando, chegando em casa, depois de ter passado por uma batalha enorme, todo se arrastando, sem uma das portas.
subindo a rampa, estacionando na garagem. Todo demolido, estragado. E ele tem esse amigo que trabalha numa oficina que conserta carros. Aí daqui a pouco chega o amigo dele no dia seguinte, aí começa a olhar o carro, analisar tudo. E aí o dono do carro, né, diz assim, e aí? Consegue consertar? Como assim consegue consertar? Está sem uma porta, o carro todo batido, o motor está quase no chão, caído, está os eixos estão entortados, a estrutura está toda torta, e além disso, não sei se tu viu, o teu para-brisa está todo trincado. E você me pergunta se eu consigo consertar? Aí ele para e diz, eu consigo consertar. Sensacional a cena. Não, eu consigo consertar. Mas ele primeiro descreveu todo o estágio. E a sensação que eu tenho, que nós precisamos entender, esse é o nosso estado, a nossa consciência está nesse estado, amém, deplorável. E Deus diz assim, mas não te preocupe, eu consigo consertar. Amém. Essa é a beleza, onde Deus entra em cena, Ele diz, eu consigo consertar, mas é extremamente importante, você vai precisar desse carro para andar e fazer o que tu tem que fazer e as tuas missões, você vai precisar de uma boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, amém, não conseguiram completar a sua carreira. Então, se você, no cenário que nós estamos vivendo hoje, se eu puder dizer, eu me lembro que eu tenho essa prática, em alguns finais de ano, eu cito 1 Coríntios 13. Eu não sei se você lembra. 1 Coríntios 13, no finalzinho, diz assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. No final de tudo que você... Tenha certeza que você correu, amém, trabalhou, mas você mantém a esperança, você está cheio de esperança, continua crendo em Deus, o amor de Deus está dentro do teu coração, você está cheio de fé. Amém. Então, o que Paulo está dizendo? Te agarra com tudo que tu pode nessa luta, mantém a fé. E fé, e eu queria usar isso, a fé opera pelo amor. Então, ela é central na nossa vida, você continuar crendo, Deus é fiel, e continuar ouvindo a voz de Deus ao ponto de fé ser gerada no teu coração. Você tem um canal aberto à voz de Deus no teu coração. Deus fala comigo, você está sempre crendo, as promessas de Deus têm um sim, e Ele prometeu, não existe nada impossível, Ele é fiel, Ele vai completar a obra que Ele começou na minha vida. Mas existe fé no teu coração. E aí Ele diz algo, mantenha a boa consciência. Então você precisa trabalhar nessas duas áreas. É como se você tem duas armas. O que você quer? Amém. Para cumprir a tua missão e terminar a tua vida, eu preciso fé e uma consciência limpa, pura diante de Deus. Porque fé vem de ouvir a voz de Deus e a tua placa foi restaurada ao ponto de dizer assim, eu discerno as situações e eu escolho o que é certo. Amém. E você coopera com Deus nessa vida. Quantas pessoas amam a Deus, querem o melhor de Deus, mas não pensam direito. Amém. Escolhem errado. Escolhem errado. Sim, mas aquela pessoa ama a Deus, mas ela escolheu fazer isso. Ela escolheu errado. E o que acontece? Escolhas erradas afetam a nossa fé. Duas coisas. Te agarra firme, mantém a fé e a boa consciência.